Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física e terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente começa com Lei da Destruição, né? O item Flagelos Destruidores. Vamos ver o que diz este item. Questão 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e, em alguns anos, o que exigiria séculos. Então aqui é a ideia de que quando pinta um flagelo natural aí é para uma transformação onde as pessoas têm que se readaptarem, né? E aqui vai um comentário bem bobinho, mas é bastante inteligente, né? Uma vez discutimos isso na sala de aula na faculdade. O professor disse: imagina, todo mundo já passou por isso, uma situação na qual você aprendeu a andar. Você parou de gatinhar e começou a andar. Você se ergueu em duas perninhas, um corpo todo desengonçado ainda, e aí você teve que dar um passo. Para você dar um passo, você tem que desequilibrar o corpo e equilibrar numa perna só. E aí então botar a outra perna no chão. E a hora que você bota a outra perna no chão, você torna a reequilibrar o corpo. Para dar o segundo passo, você tem novamente que desequilibrar o corpo e equilibrar numa perna. E aí jogar o corpo para frente. Enfim, assim vai indo, né? E o que acontece desse provável pânico que rolou na cabeça da criança, porque ela tinha que andar, né? Um sentimento de vitória, porque a hora que ela deu 2, 3 passinhos, ela começa a rir. Todas elas começam a rir, porque elas conseguiram andar. Mesmo a criança não tendo consciência de perigo, de qualquer outra coisa, ela começou a andar pelas próprias pernas. 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Resposta: sim, o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Na mesma questão, o Kardec pergunta: mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe como perverso. E isso é justo? Resposta: durante a vida o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que jamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis no mundo real pré-existentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que diziam os homens,
É como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. Aí o Kardec continua ainda na mesma pergunta. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? E a resposta: se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compreensão aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-las sem murmurar. E é o Kardec fazer uma consideração. Quer chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora de partida. A única diferença é que com isso, no primeiro caso, parte o maior número de uma única vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos não tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no deserto do mundo. Questão 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob um ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Questão 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Resposta: sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode pôr senão a resignação à vontade de Deus, e ainda esses males são agravados, frequentemente pela sua negligência. Completo Kardec. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção de terra. Mas o homem não lhe encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, atenuar os desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje. Que não fará, portanto, o homem por seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando o cuidado de sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Então aqui ele encerra o item flagelo dos destruidores. Flagelos destruidores. Vamos fazer um pequeno comentário aqui. Como eu falei lá no vídeo anterior, o planeta está passando por um processo de reconstrução, né, de regeneração. Passará um mundo regenerativo, mundo da regeneração. Para que isso aconteça, né, vai haver transformações. Então, tudo aquilo que fala dos hecatombes, né, é uma coisa possível de acontecer?
Provavelmente, certo? O que o homem conseguiu fazer foi se prevenir contra muitas dessas situações, né? Por exemplo, com relação às inundações, os calendários que preveem as inundações. Com relação aos terremotos, temos sismólogos por todo lado. Na época do Kardec já tinha, né? Mas vocês têm aí os medidores sísmicos, né? Os abalos sísmicos, e que com certa antecedência já dá para a população se prever com o terremoto que está chegando. Para isso, o país tem que investir. Para isso, o governo dos países tem que investir em ciência, em tecnologia, para poder ter esse negócio a seu, né, favor. E, inclusive, a construção, né, em países que concorrem com vida de terremoto direto, né, as construções têm que ser mais flexíveis e absorver mais o impacto, né, o choque das ondas sísmicas. Então, a ciência vai fazer com que o homem consiga se manter por mais tempo aqui, né, na lei da conservação. Por exemplo, a detecção de uma provável tsunami por conta de um maremoto, né, ou de alguma coisa que caiu no mar, tá, um degelo forçoso, as pessoas mais ou menos já sabem que, opa, vai subir uma onda aí de aproximadamente tantos metros, e aí ao longo da costa, né, ao longo da percolação dessa onda, né, ela vai perdendo energia no oceano, né, e aí algumas regiões serão mais atingidas, outras menos atingidas, depende da proximidade, do relevo, né, do relevo sob o mar, né, relevo submarino. E aí você vai ter ondas maiores, ondas menores, absorver mais o choque, a onda passando, né. Então tudo isso a ciência vem conseguindo fazer com que o homem consiga se proteger. E mais recentemente se desenvolver proteção contra possíveis queda de cometa na Terra, né, o asteroide, né, cair aqui na Terra. Então a gente conseguir detectar esses corpos e poder ir de encontro a ele para provocar o seu desvio, né. A destruição dele é perigoso, porque fica várias partículas que poderão, todas elas, cair em diversas partes do planeta, e não ficar ruim, né. Mas desviar ele da rota é possível. Então vai lá dar um pequeno empurrão nele e aí ele sai da rota de colisão. Isso a NASA fez, aí o japonês também fez. Então a gente tem aí uns trabalhos aí em cima disso. E assim o homem vai se precavendo, né, dos possíveis infortúnios da destruição. Se por um lado isso daí é um sentido de conservação do homem, para manter as coisas controladas, e portanto o impacto sobre a sociedade é menor, né, sobre a população é menor, por outro, vai empurrando aí essa regeneração planetária. Então são duas coisas são duas forças que se competem, né? O problema é quando se usa alguns avanços tecnológicos em detrimento, né, dos interesses econômicos de uma nação. Aí a coisa começa a ficar complicada, né? Mas a gente segue aí a vida esperando aí que esses flagelos, caso eles aconteçam, nós estejamos cônscios de que após acontecer ele, nós estaremos numa boa, porque espírito é espírito. Se explodir alguma coisa aqui na Terra e matar um montão de gente, é só os corpos é que morrem, né? E aí os espíritos vão estar à mercê de novamente reencarnar. Se o planeta já não tiver o orbe, né, para absorver esse espírito, manter esse espírito aqui, ele vai ter que ser designado para outra constelação, para outro planeta, né, para outro mundo.
Vejo vocês no próximo vídeo. O próximo capítulo nosso é guerras e homicídio e crueldade. A gente vai dar fazer tudo uma coisa só, tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.